profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 e versículo 19, a parte A. Foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração na manhã deste dia. Está escrito assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas dos tempos antigos. Versículo 19, a parte A. Eis que farei uma coisa nova. Eis que farei uma coisa nova. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu tomei por base o livro do profeta Isaías, que é conhecido no cenário bíblico como o profeta messiânico. O profeta Isaías, ele foi o profeta que mais profetizou acerca da pessoa de Cristo. Isaías, nos primeiros capítulos de seu livro, precisamente no capítulo 6, ele vai ter uma experiência, e essa experiência, ela mudou todo o traçado histórico, não somente da vida do profeta, mas, por que não dizer, de toda a nação de Israel. Isaías teve o privilégio de, da parte de Deus, ele ter uma grande visão. Isaías no capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Isaías teve o privilégio de contemplar também os serafins. Os serafins, segundo a Bíblia, é aquele que arde em brasa. Segundo a visão do profeta, ele diz que os serafins, eles tinham 6 asas. Com 2 ele cobria os seus pés, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 voavam. E diz a Bíblia que os serafins estavam acima do trono de Deus, e eles clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então nós observamos que Isaías, ele teve uma experiência experimental com Deus. Isaías teve uma experiência pessoal com Deus. Isaías, ele contemplou a voz do Senhor que clamava, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, a partir deste momento que Isaías, ele tem essa experiência pessoal com Deus, como eu falei na parte introdutória, a sua vida, tanto pessoal quanto espiritual, ela deu uma guinada. Ou seja, Deus lhe deu o privilégio de, através desta visão, Deus mudar o traçado espiritual e o traçado
físico ou pessoal da vida deste profeta. Então, o povo a quem Isaías ia pregar, segundo a Bíblia, Isaías 6:9, diz: e ele disse: vai e diz a este povo, que de fato eles ouvem, porém eles não entendem, eles vê, mas não compreendem. Ou seja, o povo a quem Isaías ia pregar ou levar a mensagem era um povo que estava totalmente divorciado no que se diz respeito ao Deus Todo-Poderoso. O povo estava debaixo de um pecado por nome de apostasia. Apostasia é quando eles negavam a eficácia da fé. E não somente isto, era-se como eles tivessem voltado as costas para Deus. É como se eles tivessem esquecido de tudo quanto Deus tinha feito na nação de Israel e de que forma Deus tinha humilhado os seus inimigos. Então nós observamos que o coração deste povo era um coração duro, era um coração insensível, os seus olhos estavam fechados, os seus ouvidos estavam agravados, conforme Isaías 59 e verso 2. Contudo, Deus, através do profeta, ele agora vai anunciar o tempo de coisas novas. Ou seja, é como se Deus pegasse este povo e dissesse para eles: vocês vão viver uma coisa que vocês nunca, por mais que vocês se esforcem, por mais que vocês busquem, por mais que vocês orem, por mais que vocês se consagrem, eu vou fazer na vida de vocês uma coisa que vocês nunca viveram. Eita glória! E quando eu estou falando de uma coisa nova, eu estou falando de uma coisa que você nunca tinha possibilidade de viver. Então, Deus vai dar a senha. E qual era a senha, pregador? Para viver algo novo. Eu fiz menção de 2 versículos. Eu li o versículo 18 e eu li o versículo 19, a parte A do capítulo 43. E o versículo 18, ele é a senha para mim viver uma coisa nova. Eu preciso não me lembrar das coisas antigas. Por que, pregador? Porque as coisas
antiga. É como se eu quisesse voltar ao estágio anterior. Eu vou dizer de novo: se eu quiser viver uma coisa nova, eu preciso me desprender das coisas antigas. Porque tem pessoas que são pessoas saudosistas. Antigamente era assim. Antigamente Deus fazia assim. Antigamente era desta maneira, era desta forma. Mas se você e eu quiser viver uma coisa nova, você vai ter que se desprender das coisas antigas. Ou seja, não podemos nos prender às coisas que para trás ficaram. Não podemos ficar remoendo uma situação, se Deus está te chamando, te selecionando e te convocando para você viver uma coisa nova. Eita glória, eita meu Deus. Você tem que se desprender. Se desprender de quê? Daquilo que tanto te fez sofrer. Porque tem pessoas, irmã Maria, que é assim. Quer viver o ontem como se fosse o hoje. Mas não, você tem que viver o hoje como se fosse o amanhã. É diferente. Quando eu não me desprendo a uma coisa do passado, eu estou fazendo o quê? Eu estou impossibilitando que as coisas novas me alcancem. Não é o pregador James Barbosa profetizando as nações que está te convidando para você viver uma coisa nova. Não é o pregador James Barbosa que está dizendo que você vai viver uma coisa nova. Quem está dizendo que você vai viver uma coisa nova é Deus. E para viver esta coisa nova, eu preciso me desprender das coisas que para trás ficaram. Porque as coisas velhas, ela é semelhante às ondas do mar. Ela vem e volta. Então Deus vai convidar este povo que estava preso ao passado de sofrimento, que estava preso ao passado lá da terra do Egito. Deus estava dizendo que para eles viver uma coisa nova, ele precisava deixar as coisas que para trás ficaram. Ou seja, essas coisas novas, uma coisa, Deus estava dizendo: você vai viver uma coisa que você nunca viveu. Meu Deus, isso é forte. Você vai viver uma coisa que você nunca viveu. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou fazer uma coisa que vai causar alegria. Eita glória! E agora, se a primeira coisa é você não lembrar, você não pode voltar ao estágio anterior, porque a minha Bíblia diz que é de glória em glória. É uma glória hoje, é uma glória amanhã, é uma glória depois. Você tem que viver de novidade de vida. Tem pessoas que estão tão agarrado às coisas que para trás ficaram, que ela não consegue viver o hoje. Eita meu Deus. Irmão, quando Deus me falou isso, que eu tinha que
não lembrar, não trazer a memória, não voltar para trás. Você sabia que a raiz hebraica para a palavra olhar para trás não é simplesmente olhar? A raiz hebraica para esta palavra olhar para trás é que a mulher de Ló não só olhou, a mulher voltou. Eita, meu Jesus Cristo. Porque tem pessoas que é assim, sente saudade das coisas que para trás ficaram. Porque foi que a mulher de Ló ficou transformada em uma estátua de sal. Não foi porque só ele olhou, não. Ela se transformou em uma estátua de sal, porque ela voltou, ela sentiu saudade das coisas que ficaram para trás. Foi por isso que ela ficou lá. Então, quando você sente saudade, é como se você voltasse a viver o que você já passou. E Deus não quer isso para a sua vida. Não, você não entendeu não. Meu Deus. É como se você sentisse saudade, mas já passou. Deus quer que você viva uma nova fase. Você não entendeu. Se você entender, você deve dar glória. Deus quer que você viva uma nova fase da sua vida. E agora, primeiro, eu não tenho que me lembrar. Segundo, ele diz aqui, você não tem que estar considerando. Considerar significa fazer voltar. Eita, meu Deus. O que nunca existiu. Primeiro você descarta a possibilidade de lembrar. Segundo, você não considere. Tem coisa que a gente tem que fazer vista grossa. Você não entendeu. Tem coisa que eu e você tem que fazer vista grossa para não morrer. Quando você considera as coisas antigas, é como se você estivesse aceitando a situação. É como se você estivesse abraçando a situação. E eu aprendi isto, porque é isso que eu prego, é isso que eu creio e é isso que eu vivo. Porque desconsidere tudo e todos que quiserem tirar você do centro da vontade de Deus. Ele diz: esqueça, não lembre. Deus não estava dizendo que você ia ficar doido, não ter raciocínio, não. Deus estava dizendo que você não precisa voltar a um estágio anterior para viver o sofrimento que você já viveu. Você quer viver de novo? Segundo lugar, não considere, não faça a conta das coisas antigas, porque está escrito aqui, irmãos, versículo 1 do capítulo 43, porque agora assim diz o que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Só vai viver uma coisa nova quando você entender que foi Deus que te chamou, que foi Deus que te remiu, e ainda mais, tu és dele, propriedade peculiar de Deus. Eita, meu Jesus Cristo.
E ele faz a promessa: quando você passar pelas águas, pelos rios, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, nem chama alguma arderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo do Israel. Eu dei o Egito por teu resgate e a Etiópia por ti. Versículo de número 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que possa saber. Glória seja dado o nome de Jesus. O Senhor, meus amados irmãos, no versículo 11 diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Só vive coisas novas quem tem a convicção que Deus está na sua vida e no controle dela. Olha, você precisa desconsiderar algumas coisas, se você quiser viver uma coisa nova. Faça de conta que não está vendo, faça de conta que não está ouvindo. Não é que você é doido, não está ouvindo nem está vendo, mas Deus está dizendo: desconsidere os olhares negativos, porque tem pessoas que nem vivem uma coisa nova, hóspede, e nem quer que eu e você viva. Diga comigo: mas Deus está me convidando para viver coisas novas. Meu Jesus Cristo. E você tem que desconsiderar, porque senão você para, você estaciona, você não avança. Veja bem, é dois pilares muito fortes. Primeiro, não lembre. Segundo, desconsidere. Terceiro, viva o que Deus estabeleceu para a sua vida. Você pode dizer isso para sua irmã? Diga assim: não lembre, desconsidere e viva o que Deus estabeleceu para a sua vida. É tão grande que talvez a sua mente ela não consegue esquadrilhar o tamanho da dimensão das coisas novas que Deus quer fazer na tua vida. E você tem que crer. Você tem que crer. Sangue e fogo. Aí ele diz aqui: eu farei. E como confirmação ele diz assim: e agora ela surgirá. Sabe o que Deus quis dizer? E agora ela está acontecendo. As coisas, irmão, do reino espiritual, ela não acontece da forma que eu quero. Não. As coisas no mundo espiritual, ela acontece da forma que Deus estabelece, da forma que Ele quer. Porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Eu farei o caminho no ermo e rios no deserto. É coisa nova ou não é? Deus vai fazer um caminho no ermo, e rios. Ele não está falando rio, ele está falando rios. É impossibilitado ou não é fazer um rio no deserto? Mas o que Deus está dizendo aqui? Eu vou fazer um caminho no ermo
e vou fazer rios no deserto. Você lembra que quando Agar, ela saiu da sua terra, na verdade ela foi expulsa, ela e o filho. E quando ela chegou no deserto, ela se afastou da criança, para não ver a morte da criança. Sabe o que Deus preparou naquele deserto? Ele preparou uma fonte. Ele disse: Agar, para onde você vai? Você vai para onde, Agar? E ele vai dar uma ordem: volte e humilhe-te diante da sua serva, da sua senhora. E ela faz aquele percurso, volta, mas antes dela voltar, Deus fez uma coisa nova, uma fonte, irmão. Não estou dizendo não, estou dizendo de uma fonte. Ele providenciou uma fonte no deserto. E aqui no versículo de número 19, ele vai providenciar rios no deserto. Deserto é um lugar impróprio para a vivência humana, mas ele está dizendo aqui pela sua palavra: eu farei um caminho. Se não tiver caminho, ele vai fazer. Ele vai fazer um caminho. Caminho aqui é o curso da vida, estabelecido por Deus. Foi o que Jesus falou lá em João. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há caminhos que ao homem parece até direito, mas o final dele é caminhos de morte. Mas ele disse aqui: eu farei um caminho. Meu Deus, se não tiver caminho, quem sabe abrir caminho é ele. E ele vai fazer esse caminho para você trilhar nele, para você viver uma coisa nova. Se não tiver caminho, pregador, ele cria um. E se o caminho tiver pedra, ele vai limpar para você passar. Eu farei um caminho na impossibilidade humana, só para você viver uma coisa nova. Vou fazer um caminho. E lá no deserto, rios. Eita, meu Deus. O rio aqui, ele fala de sustento. Rio aqui fala de vida. Observe que as cidades, principalmente as cidades do Nordeste, a maioria delas é feita próximo dos rios, porque rio fala de vida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu vou fazer rios, e neste rio vai ter vida. Nesse deserto eu vou criar vida. Então, eu quero deixar aqui esta reflexão para você, dizendo que para você viver essas coisas novas, como eu falei, você tem que esquecer as coisas passadas, desconsiderar as antigas, para você viver uma coisa nova. Que Deus em Cristo, Ele continue te abençoando, e tome posse dessa palavra, porque não estava no meu cronograma, mas estava no cronograma de Deus. Não estava na minha vontade, mas estava na vontade de Deus. Você que está do outro lado precisaria ouvir que Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Que Deus nos abençoe.
E fique conectado conosco, porque Deus vai continuar falando ao teu coração. A paz do Senhor a todos.